Gratidão. Você sabe o que é gratidão? Ou você pratica gratidão? Gratidão é uma palavra que a gente fala muito hoje em dia, mas será que a gente tem praticado ela? Muitas vezes a gente se preocupa tanto com aquilo que a gente ainda não tem, com aquilo que a gente ainda quer conquistar, com aquilo que a gente ainda quer adquirir. Foca tanto no momento futuro, nas coisas que estão por vir, nas coisas que quer conquistar, adquirir, que a gente deixa de ser gratos por aquilo que a gente já tem, por aquilo que a gente já é, por aquilo que a gente já possui. Um dia eu estava escutando uma antiga colega de curso relatar sobre uma experiência muito forte que ela viveu, onde ela sofreu um acidente de carro e seu esposo e uma de suas filhas faleceu. No relato dela, disso que ela passou, ela não murmurava, ela não reclamava. Ela se dizia grata a Deus por ter vivido por aqueles anos com aquele esposo e com aquela filha, por ter tido a chance e a bênção de ter tido eles na vida dela, nem que tivesse sido por um momento apenas, por um tempo, um breve tempo. Em um outro momento, muito anterior a este, na verdade, eu lembro de uma jovem que eu acompanhei na internet. Talvez muitos tenham conhecido a história dela, a jovem Nara. Ela era modelo e ela estava com câncer. Eu não me lembro mais exatamente do que era, isso já faz bastante tempo. Enfim, eu lembro que em algum momento ali da situação dela, que foi se agravando tanto, ela começou a usar um aparelho para respirar. E nos momentos em que ela conseguia sair do hospital, que ela parava muito tempo no hospital, nos momentos que ela conseguia dar um passeio fora dali, ficar uns períodos fora do hospital, ela sempre tinha que estar com aquele aparelhozinho junto para poder respirar. E lembro de um dia em que ela estava relatando sobre sua saúde, como que ela estava e tal, para os seus seguidores. E ela olhou para a câmera e ela disse assim: gente, às vezes nós temos tantos sonhos, né? Eu lembro que antes de estar passando por isso, eu sonhava com tantas coisas. Talvez você que está me assistindo também está sonhando tantas coisas, e ela citava algumas delas, se eu não me engano. E aí, num dado momento, ela diz assim: mas hoje, o meu maior sonho era poder respirar livremente, sem a ajuda desses aparelhos. Foi algo mais ou menos assim que ela falou. E aí ela comentou um pouco sobre isso. Ela dizia o quanto às vezes a gente não dá valor para um simples respirar sozinho. E eu lembro que eu fiquei refletindo muito sobre isso que ela falou. A gente acorda de manhã respirando já, e a gente não dá valor a este simples gesto de respirar. A gente só vai dar valor a isso se um dia a gente perder. E eu lembro que eu escutando ela, fiquei pensando: Deus, eu não quero que esse dia chegue pra mim para que eu possa dar valor a ele. Eu quero que eu possa ser grata a Ti desde agora, já, pelas pequenas coisas ordinárias do dia. Por eu poder acordar, por eu poder respirar livremente sem ajuda de aparelhos, por eu poder enxergar bem, poder escutar, falar, andar, poder me alimentar e tantas outras coisas. A gente se apega tanto às vezes àquilo que a gente ainda não conquistou, mas é aquilo que a gente já é, aquilo que a gente já tem, aquilo que a gente já possui. Eu gosto muito de aprender com os meus próprios erros, as minhas próprias experiências, mas eu também acho muito bom a gente aprender com os relatos das outras pessoas. E aí eu lembro de um outro relato de uma outra jovem, que uns 3 anos atrás eu vi, que ela foi também acometida de um câncer, e ela perdeu uma boa parte do seu rosto. Então ela, depois de um tempo, precisou usar aquelas próteses, né? Próteses essas que ajudam muito a vida dessas pessoas, né, que passam por esses problemas. E eu lembro que essa moça disse assim: porque tudo que eu queria era ter o meu rosto de volta. Mas ela relata, né, que se sente muito resiliente e se sente uma voz para ajudar outras pessoas, até mesmo a fazerem exames que possam detectar com antecedência, né? E ela se considera
uma voz para ajudar outras pessoas, mas em um dado momento ela fala que tudo que ela queria era ter o rosto dela de volta, mas que de certa forma as próteses puderam proporcionar, né, um certo alívio nisso. Só que eu escutando ela, eu lembrei da minha adolescência, uma boa parte da minha juventude, onde eu odiava a minha aparência, por ter sofrido bullying na adolescência. Por conta disso eu tive depressão, ansiedade, tive zero autoestima por um bom tempo da minha vida. E eu lembro que muitas e muitas vezes eu olhava para mim no espelho e eu me achava horrível. Eu olhava no espelho e dizia: nossa, eu tô ridícula. Eu dizia para mim mesmo: como tu é horrível, como tu é feia. Eu levei muitos anos para eu aceitar minha aparência, para eu me achar bonita. Levei muitos anos para isso acontecer. Terapia, relacionamento com Deus, isso tudo foi me moldando. Mas por muitos anos eu não me achava bonita. Eu me achava horrível. Só que o dia que eu tava ouvindo o relato dessa outra jovem, me chamou a atenção que ela disse: eu só queria ter o meu rosto de volta. E eu fiquei pensando, se eu tivesse passando por uma experiência como a dela, não bem uma experiência, mas estivesse passando por uma situação que nem a dela, estivesse vivendo isso, eu acho que tudo que eu iria querer também era apenas o meu rosto de volta. Eu não iria querer o rosto da Gisele Bündchen, da Jade Picon, da Grazi Massafera, mulheres belíssimas, mas eu acho que quando a gente passa por uma situação assim, tudo que a gente quer é aquilo que a gente era, e não algo que outra pessoa era, ou foi, ou é. Se eu passasse por uma situação assim, tudo que eu ia querer era simplesmente o meu rosto de volta, por mais que eu não me achasse bonita. Então, quando a gente para e analisa isso, a gente vê que aquilo que a gente tem já é o suficiente para nós, pelo menos naquele momento. Eu sei que há coisas que a gente pode melhorar, a gente pode evoluir, mas tem coisas que não é possível, ou que pelo menos não naquele momento. Um exemplo: se alguém não gosta do seu nariz, ela pode fazer uma cirurgia, só que às vezes não naquele momento. Então, talvez por um período, ela vai ter que simplesmente se entender com o formato de nariz que tem, até o dia em que tiver condições de melhorá-lo, por exemplo. Mas, ainda assim, há uma solução. Só que tem outras situações que não tem o que fazer. Como, por exemplo, alguém que nasce numa estatura e gostaria de nascer com outra estatura. Ah, me sinto muito baixinho, gostaria de ser mais alto. Não há o que fazer. A pessoa tem que se aceitar como é. Mas tem situações que dá para melhorar. Mas a questão toda é, tem coisas na vida que fazem com que a gente perceba que a gente só queria aquilo exatamente do jeito que a gente era. Se uma pessoa, por exemplo, que é muito baixinha e sempre reclamou da sua estatura, se ela sofre alguma lesão, precisa amputar as suas 2 pernas, como você acha que essa pessoa se sentiria? Ela iria querer ter 2 pernas maiores, ou ela só iria querer ter as suas de volta? Essa é só uma reflexão para a gente parar e analisar o quanto às vezes a gente quer coisas que ou estão além da nossa possibilidade, ou que por mais que sejam possíveis de serem conquistadas dali a um tempo, isso não deve tomar conta do nosso presente a ponto de nos tirar a paz e a alegria, e principalmente um coração grato. É muito importante que nós sejamos conscientes de que o que a gente tem hoje já é o suficiente para que sejamos felizes hoje. E se te fosse tirado tudo que tu tem hoje? Talvez você não tenha um coração grato, talvez você reclame pelas coisas que ainda não possui. Isso te faz perder o brilho pelas coisas que você tem hoje. Mas para pensar, e se tudo que tu tem hoje lhe fosse tirado de alguma forma? Você seria mais feliz? Ou você daí de fato teria motivos para se lamentar? Se a casa que você tem hoje lhe fosse tirada de alguma forma, uma tragédia climática, algum problema na justiça, e ao mesmo tempo seus veículos lhe fossem tirados, nem que seja sua bicicleta, você descobrisse uma doença terrível, alguma coisa acontecesse, você perdesse todos os seus entes queridos, como Jó, que perdeu
tudo que possuía de mais precioso em um único dia. E se você perdesse hoje tudo que você possui, você seria mais feliz ou mais triste? Se isso não te faz ser grato pelo que você já tem hoje, talvez você precise exercitar a gratidão no seu dia a dia. Seja grato pelo que você já tem. Seja grato pelo que você já possui. Não deixe de correr atrás daquilo que você quer conquistar, mas seja grato pelo que você já tem hoje, pelo que você já tem agora. Seja grato. Agradeça.